Então vamos começar, né, a leitura comentada da Ilíada, na tradução do Haroldo de Campos. Eu vou começar pelo canto 1, fazendo uma leitura um pouco mais rápida e de alguns versos, e depois a gente volta lendo novamente e comentando, tá? Vamos lá. Canto 1, Mênis, a ira de Aquiles. Aqui a primeira frase. A ira, deusa, celebra do peleio Aquiles. Peleio Aquiles. Aquiles era filho de Peleu. Peleu era um mortal, pai dele. E de uma divindade, acho que era uma titã. A Tétis, acho que era uma titã, uma divindade marinha. Tá? Então, o Aquiles era uma espécie de um semideus, filho do Peleu, por isso que ele é chamado de Peleio. Vocês vão ver que muitas vezes as pessoas são chamadas com o adjetivo que remete ao nome do pai. Tá? Então, a ira deusa celebra do peleio Aquiles, o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe. Os aqueus quem são? Os gregos, né? Os povos que dominavam a Grécia naquele período. Vários povos, né, dominaram a Grécia, mas naquele momento, isso a gente está em 1200 a.C., né, mais ou menos. Então, que aos aqueus tantas penas trouxe, incontáveis almas arrojou no Hades, de valentes, de heróis, espólio para os cães, pasto de aves rapaces. Fez-se a lei de Zeus. Então, incontáveis almas arrojou no Hades, quer dizer que várias pessoas o Aquiles já tinha matado, né? Porque o Hades é o mundo dos mortos, e também é o nome de um deus, uma divindade infernal, que por sua vez é irmão de Zeus. Zeus é a principal divindade ali, tá? Vocês vão perceber que ele é o chefão ali dos deuses, é uma divindade olímpica, e ele e o Hades são filhos do titã Cronos. Então, continuando. Fez-se a lei de Zeus. Desde que por primeiro a discórdia apartou o Atreide, chefe de homens, e o divino Aquiles. O Atreide é o Agamenon, tá? Porque o pai dele chamava Atreu. Então, tanto ele, Agamenon, como o irmão Menelau, várias vezes são chamados de Atreides. Então, ele aqui houve nesses versos, ele está falando que houve uma briga entre o Agamenon e o Aquiles. Então, aqui continuando, que Deus posto entre ambos provocou a rixa. O filho de Latona e Zeus irou o rei. Então, o filho de Latona e Zeus é quem? Apolo. Que Latona era uma divindade também, ela era uma Nereide, uma ninfa, assim, sempre uma divindade que vai ser sempre jovem, sempre bela. E ela também, junto com Zeus, né, a Latona e Zeus são pais de Apolo. Irou o rei, então o rei Agamenon, que irou o Apolo. A peste, então, lavrou no exército, ruína cai sobre o povo. A crises ultrajara o Atreide, ao sacerdote, o qual viera até as naus velozes dos aqueus, remir com dons a filha, nas mãos portando os nastros do certeiro Apolo, presos ao cetro de ouro, e a todos implorava mormente aos dois Atreides, comandantes de homens. Então aqui ele está explicando, né, que essa briga começou quando Crises foi então lá resgatar a filha dele, e o Agamenon se recusou a devolvê-la, né? E aí ele chama os dois Atreides, ele roga aos dois Atreides, né, ao Agamenon e ao Menelau, que são os dois principais ali. Aí ele falando com Agamenon e com Menelau. Atreides e outros mais aqueus de belas Nêmides. Bom, Atreides, então Menelau e o Agamenon, de belas Nêmides. A todo tempo eles vão aqui no poema vai ser tratado assim, vai falar de alguém, belas tranças, braços brancos, belos cabelos,
sempre vai ter um elogio antes de falar da pessoa. Então aqui ele está falando assim, aqueus de belas cnêmides, né? Gregos de belas cnêmides é tipo uma bota, uma perneira lá do uniforme de guerra deles, né? Então, Atreides e outros mais aqueus de belas cnêmides, que a vós os deus deem, habitantes do Olimpo, derruída a Priâmia urbe, um bom retorno à casa. Então que os deuses, né, deem a vocês, né, os deuses do Olimpo deem a vocês, gregos, depois que da derrubada da cidade, né, Priâmia urbe, é a cidade de Troia, porque Troia é o rei Príamo, então a Priâmia urbe, urbe é a cidade, então depois de derrubada a cidade de Troia, que os deuses deem um bom retorno para vocês, a casa de vocês, né? É isso que ele está falando. Mas a filha querida resgatai-me, e os dons guardai, temendo Apolo, Deus flecha certeira. Então ele está ameaçando, né? Está falando, ó, então eu desejo tudo de bom, que vocês regressem bem para casa, mas eu quero que vocês me devolvam a minha filha, do contrário Apolo vai interceder por mim.